Tudo bem, rapaziada? Vamos trabalhar? Mais um vídeo da série Vocês Têm Memória Fraca. Eu vou criar uma playlist escrito, ela vai se chamar Vocês Têm Memória Fraca, para eu subir vídeos desse tipo para vocês, né? Eu comentei ali no final do vídeo um exemplo que eu disse, algumas coisas que valem acrescentar aqui, sobre a questão, rapaziada, de mulheres de primeiro ou segundo nível, tá? Que especificamente são mulheres que se relacionam mais casualmente, não veem problemas nisso, são mais promíscuas por natureza e majoritariamente não estão interessadas em monogamia e relacionamento sério. Esse arquétipo de mulher. Querem curtir a vida, querem ficar transando às vezes com um cara, ou mais de um cara, ou um sexo grupal, ou às vezes gosta de ser filmada, ou gosta de homenagem, ou é bissexual e etc. Tá? As mulheres que são mais pervertidas, digamos assim. Beleza? E o que eu disse pra vocês, rapaziada, que vocês têm que entender, ok? Esse camarada que tem uma postura meio de desprezo, de não correr atrás, né, de não se envolver emocional, eu já expliquei pra vocês naquele vídeo porque elas gostam de canalhas, né? É uma postura que ela é muito atraente sexualmente, certo? Parecida com a mulher também, aquele exemplo que eu dei pra vocês, ok? Se você colocar, rapaziada, duas irmãs gêmeas e uma for totalmente conservadora e certinha e a outra for promíscua, tal, safadona, sabe? Majoritariamente os homens que só querem sexo casual vão escolher a segunda opção só pra sexo casual, não vão escolher a primeira. A maioria dos homens não vão escolher a primeira se for só para se relacionar casualmente, sem se envolver com essa mulher, a que é mais conservadora. Mesmo se elas forem idênticas, fisicamente falando. Aqui é parecido também, rapaziada. Esse comportamento desses caras, né, mais desapegado, que não corre atrás e tal, sacou? Faz ele se colocar numa postura mais dominante com essa mulher, que, para sexo, é muito atraente, cara. Eu falei pra vocês, majoritariamente, rapaziada, as mulheres vão preferir homens dominantes, sexualmente falando. A exceção são mulheres que vão querer dominar, na verdade. Até as que querem, na maioria das vezes, elas vão preferir, né, um cara que seja mais dominante. Aí no mínimo até às vezes 80%, 20%. 80% ser dominado e 20% às vezes ser dominante para as mulheres. É da natureza delas preferirem ser dominadas por um homem, rapaziada. Quando o cara começa a agir como a maioria dos homens com mulheres bonitas, como eu disse, que são um bando de puxa-saco, blue pill, colocando ela em pedestal, colocando a mulher em pedestal, rapaziada. Você tem que entender que é o seguinte, cara. É isso que vocês têm que entender. De um modo geral, se você botar a mulher no pedestal, rapaziada, ela não vai querer descer. Ela não vai descer. Se botou ela lá, ela não vai descer. Ela vai te convencer ou vai lutar o máximo possível para permanecer lá. Se você viu uma mulher, rapaziada, como conservadora, recatada, santinha, certinha, e automaticamente você teve esse comportamento cavaleiro branco ou cavaleiro mesmo, blue pill, mangina, miqueinha, boca aberta com ela, automaticamente você botou ela no pedestal. Sacou? As mulheres, cara, elas adoram ser colocadas em pedestal, rapaziada. Elas adoram, é o que eu disse, independente se ela for do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível, elas não querem, generalizando, serem vistas como fáceis demais ou vadias. E um cara se apaixonar, eu já falei, rapaziada, até uma GP, cara, ela quer o amor de um homem. Eu já falei, é a nossa barra de ouro. Todas as mulheres querem, rapaziada, generalizando um relacionamento e querem ser especiais pra um homem. Isso é um fato. E até a mulher que quer ficar solteira, ela quer ser especial pra um cara. Mesmo se ela não quiser namorar, ela vai querer isso e não vai querer namorar com ele de volta. Então se o cara bota a mulher no pedestal, rapaziada, ela não vai descer. Depois que você botou, já era. Pra você converter, cara, é muito difícil, porque você viu ela dessa forma e ela quer que você continue vendo ela dessa forma. Porque isso faz bem pro coraçãozinho, agora é a vez dela, o coraçãozinho delas gosta de ser colocado no pedestal. Só que, é o que eu disse, rapaziada, colocar a mulher no pedestal não é um comportamento sexualmente atraente, principalmente em sexo casual, cara. Como que uma mulher vai se sentir dominada, cara, se é você que tá botando ela num pedestal? Dominância, rapaziada, o que tá implícito numa relação que a dominância... Por isso que eu tô dizendo, cara, em tudo há hierarquia, não tem como fugir de hierarquia. Não tem como fugir de hierarquia. Numa relação sexual, rapaziada, quando o homem é mais dominante e a mulher é mais submissa, há uma hierarquia. Até em relações comuns do nosso dia a dia, em que não necessariamente é de BDSM ou em relacionamentos mais tradicionais, cara, generalizando, o homem vai ser um pouco mais dominante e a mulher vai ser um pouco mais submissa. Cara, é como as coisas são, não é que é certo ou que é errado, é o jeito que é, cara. Não tem como fugir disso, majoritariamente na maioria das vezes. E essa é a posição que ambos preferem estar. Eu já dei exemplo da moto pra vocês. Sacou? Quando a mulher prefere que o cara dirija o carro, ou principalmente a moto, quando você vê essas motonas, ela tá se submetendo a isso, cara. Então, quando você fala, as mulheres querem ser submissas, ela fala, eu não quero, não sei o quê. Elas querem, na maioria das vezes, só que coisas que elas consideram tóxicas ou que pode te dar poder demais, elas não querem. Sacou? Elas querem o bônus da submissão. Mas às vezes, quando ser submissa é um ônus, aí elas não querem, entendeu? Então essa é a perspectiva que muitas vezes não compreendem. Então nessa configuração, rapaziada, funciona da mesma forma, cara. Como que
você vai ser dominante se você colocou ela num pedestal. Consequentemente, sexualmente, rapaziada, isso não é tão atraente. Por isso, volta naquele vídeo que eu disse, porque elas gostam mais dos canalhas. Porque os canalhas não botam elas no pedestal, cara. Eles tratam elas com mais indiferença, como se eles fossem melhor do que elas. Melhor no sentido de, eu estou aqui, você está aqui. Eles se colocam numa posição de dominância nesse caso, não correndo atrás, não validando, não pedestalizando. Tratando como se ela não fosse essa mulher totalmente especial. Porque muitas vezes, rapaziada, sabe o que acontece? É isso que eu quero dizer, cara. É parecido com aquela analogia que eu disse da questão de você puxar saco, entendeu? Cara, eu lembro que quando eu postei o... Eu vou trazer mais um exemplo pra vocês, ó, vamos lá, pra não ficar confuso. O primeiro exemplo que eu trouxe foi da questão de pessoas que pagam pra dominadores, homens e mulheres, pessoas de muito prestígio. Porque só tem um bando de puxa-saco perto deles o tempo todo. E eles são seres humanos normais, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de segredos, de desejos pervertidos, entendeu? Como qualquer pessoa, cara, eles são. Só que as pessoas não enxergam eles assim, enxergam eles como se ele tivesse uma auréola na cabeça, entendeu? E uma asinha nas costas, sacou? E eles contratam dominadores, cara, pra justamente, cara, tratar eles por esse lado mais humano, mais animal, mais natural das pessoas, sacou? E um outro exemplo que eu quero trazer é no caso do Bruno. Eu postei uma foto com o Bruno no Instagram, eu falei, cara, conheci meu ídolo e tal, e ele não gostou, tá ligado, muito. Em que sentido? Ele falou, cara, eu não sou ídolo de ninguém, cara, eu sou um cara comum. Sacou? Cara, não fica me vendo como se eu fosse fodão, eu sou só... Ele sempre fala isso nos vídeos dele, inclusive. Não é novidade que eu tô dizendo, eu sou um cara comum igual vocês, cara. Entendeu? Não me vejo como super-herói, como ídolo, etc. É uma coisa que a gente não gosta também disso, cara. Não deposite essas expectativas em mim não, cara, tá ligado? Porque eu sou uma pessoa normal. Porque depois se eu erro, como eu vou errar provavelmente, aí vocês vão se arrepender, aí vocês vão se decepcionar. Então é mais ou menos isso também, mais ou menos assim que essas mulheres se sentem muitas vezes, com esses caras que são boca aberta, Miquinha Blue Pill, que fica tratando elas como se elas fossem uma princesa da Disney. Elas não querem, porque elas sabem que elas não são no fundo. Elas sabem, cara, você não sabe as coisas que eu passo na minha cabeça. Você não sabe as coisas que eu tenho vontade de fazer, o que eu já fiz. Ou as fantasias que eu tenho, cara. Como qualquer pessoa tem. Só que esse cara não consegue enxergar esse lado. E por outro lado, esse outro camarada, que a trata mais de maneira indiferente ou normal, não vê ela como uma pessoa especial, principalmente quando ele tá conhecendo, sacou? Pra ela é sexualmente atraente, cara. Porque ela, como eu disse, ela pode se sentir livre e ele vai tratá-la dessa forma que ela quer ser tratada. Correspondente com essas fantasias e desejos, principalmente sexuais, que ela tem secretos, cara. Sacou? É disso que se trata. Por isso que eu falei que esse cara... E por isso que eu disse, quando elas querem que o cara seja namorado, ele mude. Eu vou dar um outro exemplo para encerrar esse vídeo, que vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Que se trata do que eu disse lá sobre... em referência ao que eu disse de vocês terem memória fraca. Alguns vão se lembrar desse exemplo que eu já trouxe para vocês. Beleza? Mas então, só para complementar essa ideia, acho que ficou claro para vocês o que eu quis explicar, né, rapaziada? Outro motivo também pelo qual o homem acaba perdendo, ela acaba perdendo interesse quando o cara ele é muito assim bonzinho e valida demais, né? Porque de certa forma, rapaziada, não é da nossa estratégia sexual, sacou? É como se a gente estivesse puxando o saco para conseguir a peteca. Entendeu? É o que eu falei, rapaziada. As mulheres funcionam ao contrário, cara. Se elas se sentirem rejeitadas de alguma coisa, aí que elas vão querer mais ainda, cara. É aquele ditado, elas querem aquilo que elas não podem ter. É muito curioso isso. Eu não sei porque é assim, mas é assim. Então se você insiste em algo, se você demonstra que você quer muito algo, aí que elas não vão querer te entregar muitas vezes. Aí quando você não quer, aí que elas aparecem. Quem nunca passou por isso, cara, com mulher, entendeu? E eu dei um exemplo uma vez pra vocês, cara, de uma garota que ela saía com um cara, e nesse caso essa garota, ela já era um pouco mais exagerada, entendeu? Sexualmente dizendo, tá? Ela não era naquele padrão que eu disse de dominância e submissa comum, ordinária entre as pessoas. Ela era um pouco extraordinário, já era quase um BDSM entre ela e esse cara que eu trocava ideia, tá? E ela era solteira. Só que assim, cara, ela era muito esperta, essa garota, cara. Por quê? Porque ela queria que esse cara fosse amante dela, pra sempre, sacou? Em que sentido, rapaziada? Você tem consultoria no canal, acho que foi a consultoria número 15, rapaziada, que eu fiz. Pra quem quiser se tornar membro, assistir lá, o caso desse cara, acho que é o caso número 15, se eu não me engano. Fiz uns 3, 4 vídeos dele, tá? Que ele trocava ideia dessa garota, que ele queria entender o que estava acontecendo, certo? E o que acontece com essa mina, rapaziada? Ela sabia, cara, que se ela namorasse com ele, aquele relacionamento entre eles, aquele tratamento que ele tinha de sumir, de ser indiferente, entendeu? Ele tratava ela como objeto sexual, rapaziada. Só que ela queria ser tratada como objeto sexual, que ela achava isso muito atraente, entendeu? Pra ela era uma fantasia sexual ser tratada assim. Ela gostava de um sexo até meio humilhante, assim, entendeu? Bem BDSM, bem de submissão mesmo. Ela gostava disso, sacou? E ela sabia, cara. Por isso que ela dizia, eu quero que você seja meu amante pra sempre. Só que ela não tinha namorado. Amante no sentido de, eu não quero me envolver com você emocionalmente, eu não quero namorar contigo. Principalmente porque, rapaziada, porque ela sabia que ele ia perder essa característica. Porque se começasse a namorar, agora ela tem um título. Por causa desse título, agora você é obrigado a fazer certas coisas. Um exemplo. O Patrício Nil falou isso num vídeo uma vez. Olha o tamanho do shots que vai ficar isso aqui, já tá chegando em 10 minutos. O Patrício Nil falou assim, cara, uma coisa que eu não entendo é o seguinte.
ele tinha uma ex-namorada, certo? E ele disse assim, cara, hoje eu converso com a minha ex-namorada e, cara, a gente se dá bem pra caramba, velho. Eu ligo pra ela, a gente troca ideia no telefone, se eu falo que eu preciso desligar, ela não liga, se eu falo que eu vou ligar e depois eu não ligo, ela não liga, se eu esqueço de responder ela, ela não liga, ela não fica brava. É aquilo que ele disse, que ele já trouxe de exemplo, rapaziada. O Júnior aponta um negócio engraçado nisso também, né? Lembra que eu disse pra vocês que, de um modo geral, cara, isso é uma analogia, tá certo? É uma metáfora. O homem, ele quer a mulher igual ele quer um cachorro, igual ele quer o cachorro. Como? Tipo assim, em que sentido? O cachorro, rapaziada, quando a gente quer o cachorro, ele sempre quer a gente, sacou? Então vamos supor, eu tô aqui jogando videogame, vendo televisão, o cachorro vem pedir carinho pra mim. Você vai falar, cara, cachorro, agora eu não quero, agora eu tô ocupado, entendeu? O cachorro não vai guardar rancor de você, ele vai sair, né? Ele vai, tá bom, ele vai sair, ele não vai ficar triste, talvez ele fique, mas ele vai perceber, ele vai sair, vai fazer as coisas dele. Depois, na hora que você quiser o cachorro, entendeu? E assim, cara, algumas mulheres falam assim, nossa, ele tá comparando mulher com cachorro. Não, cara, é uma analogia pra vocês entenderem, tá? Inclusive, que, cara, o homem, ele ama o cachorro, tá ligado? Então não é porque assim, eu não quis o cachorro naquela hora que eu não amo o cachorro. Entendeu? Eu amo você, cachorro, mas agora eu não quero você. O homem, ele é assim, sacou? Só que depois, quando ele quiser o cachorro, ele quer que o cachorro esteja pronto pra ele. E o cachorro é assim. Então, se eu na hora do jogo eu não quero o cachorro, depois quando eu for lá brincar com ele, ele vai querer brincar comigo. Ele sempre vai querer. E é mais ou menos assim que o homem gostaria que fosse. Mas é claro que as mulheres, elas são seres humanos, né? Elas vão guardar rancor, elas vão ter sentimentos diferentes nesse caso, sacou? Só que a ex-namorada do Patrício O'Neal, depois que ela se tornou ex, ela não era mais assim. Então o que ele disse? Cara, quando eu não queria ela ficava de boa. Igual o dog, entendeu? Não, tudo bem, você não quer ela agora, eu vou pra lá. Ela ia. Depois, quando eu queria falar com ela ou algo do tipo, ela não ficava incomodada por não ter querido ela naquele momento. Ela ficava normal, ela aceitava, não guardava rancor. Aí ele disse que ele comentou isso pra ela uma vez. Ele fala, cara, por que você não podia ser assim quando a gente namorava, cara? Ele perguntou pra ela. Ele falou, cara, por que quando a gente namorava, cara, você não podia ser assim como você é agora? Porque quando eles namoravam era o oposto. Entendeu? Se ele precisasse desligar, ou se ele esquecesse de mandar uma mensagem, esquecesse de ligar pra ela, ela guardava rancor e ficava brava. Por quê? Aí é o que ele disse, é um entitlement. O que é entitlement, rapaziada? É o eu mereço, é o título. Eu sou namorada. O título namorada faz a mulher achar que ela merece essas coisas, que você ofereça sua masculinidade pra ela por causa do título namorada. Entendeu nesse caso? Então, o que essa garota quis dizer, voltando agora com esse exemplo do Patrício O'Neal, sobre ela querer ser só amante dele, ela sabia que se ela fosse namorada, agora ela teria o título. E aí ela ia sentir necessidade e achar que ela merece certos comportamentos que ele tem que ter que são de namorada. Ligar pra ela, falar que eu te amo, falar que corre atrás, falar que não sei o que, ficar validando, enchendo o saco, pedestalizando e etc, assim por diante. E isso ia comprometer essa parte que ela tinha sexual com ele, entendeu? De dominância, de submissão, de BDSM, sacou? Ela ia perder muito disso. E ela sabia disso. Porque provavelmente ela deve ter passado isso com algum cara no passado, entendeu? Então eu expliquei todo esse caso para vocês entenderem essa circunstância, rapaziada, de que mulheres do primeiro ou do segundo nível, como no caso dela, que não querem relacionamento, muitas vezes porque elas querem desfrutar de um sexo muito excêntrico, muito prazeroso, como no caso dessa mulher, entendeu? Isso não vai impedir elas de tentarem conseguir relacionamento. Só que se você entregar, por outro lado, elas podem acabar perdendo esse componente, né, sexual de muita qualidade que havia entre vocês, sacou? Então, no fundo, ela quer essa validação, mas se você entregar para ela, ela pode acabar perdendo o interesse por você, porque isso pode comprometer a qualidade sexual entre vocês, se é que vocês me entendem. Ficou claro? Espero ter ajudado mais uma vez. Até a próxima.